Nessa aula, então, vamos começar a colocar a mão na massa, mas primeiramente vamos fazer aquela estrutura de organização de pastas que a gente aprendeu numa aula passada. Aqui eu vou criar uma pasta chamada CSS e uma pasta chamada imagens, porque o HTML eu vou deixar solto aqui dentro mesmo. E não vai ter JavaScript. Então, por enquanto, é só essas duas pastas aqui. Eu prefiro fazer assim, cada um faz do seu jeito, mas essa ideia aqui que deu certo para mim é o que eu estou mostrando para vocês. Bom, aqui no meu computador, então, eu criei dessas duas pastas, né? A minha pasta principal é essa aqui, chamada estrutura, e dentro dela eu criei essas outras duas pastas aqui, né? Subpastas, CSS e imagens. Agora eu vou abrir meu Visual Studio Code, está aqui já aberto. Eu vou procurar a pasta lá, arquivo, abrir pasta, vou lá onde eu deixei a minha pasta que eu criei. Aí tá aqui estrutura, tá aqui. Eu vou abrir essa pasta. Aí você pode ver que o VS Code ele já leu aqui, né? A minha pasta principal raiz, a estrutura, e dentro dela as duas pastas que eu criei, CSS e imagens. Ó, tá aqui dentro. Agora, essas duas pastas eu também poderia ter criado por aqui, ó, diretamente no VS Code. Ó. Botaria aqui, ó, nova pasta e criaria aqui, sem problema nenhum. Mas eu prefiro deixar já criado. Mas se criar por aqui não tem problema nenhum, dá o mesmo resultado. Fechar aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar meu HTML. Eu vou vir aqui, novo arquivo, e vou escrever index.html. O ponto, depois do ponto, é chamado de extensão. Né? Index é o nome do meu arquivo, ponto. Depois do ponto, tudo que vem depois do ponto é a extensão daquele arquivo, é o tipo daquele arquivo. No meu caso aqui eu coloquei HTML, então ele já colocou aqui, ó, usando aquele... Lembra que eu baixei lá aquela extensão de Easy Icon Theme, que é o tema de ícone? Daí ele está aqui, ele já mostra o íconezinho de HTML. Dá um Enter. Ele vai abrir aqui para mim, index.html. Agora, para abrir a estrutura do HTML, aqui no VS Code existe duas formas praticamente. Eu posso botar aqui HTML, que ele já mostra para mim aqui, ó, HTML, HTML5, XML. Eu clico no HTML5, ele já criou toda a estrutura para mim. Essa que é a facilidade de uma IDE. A segunda maneira é a seguinte. Eu posso colocar aqui um ponto de exclamação e dar o Enter, que ele também vai abrir para mim a estrutura. Essas são as duas formas. Bom, vamos entender aqui então essa estrutura criada. Doctype, essa tag doctype, tudo que estiver aqui, ó, entre o menor e o maior, esse símbolozinho aqui, é uma tag. Então, ponto de exclamação doctype em letras maiúsculas, HTML. Isso aqui o que significa? Quando o navegador botar o olho nesse documento, ele vai ver a primeira coisa aqui é essa tag que diz que é um documento do tipo HTML. Então ele já vai saber que é um HTML que ele vai poder ler todo esse documento. E sempre começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, doctype HTML. Depois ele vai abrir esse bloco, ó, esse bloco aqui HTML, e vai fechar aqui, certo? Aqui ele vai botar um parâmetro lang, né, com atributo end em inglês aqui, na verdade. Isso aqui é para dizer que a página está em inglês, mas eu posso botar ptbr, sem problema nenhum também. Para deixar já minha pasta configuradinha. Minha pasta não, o meu código. Agora, depois dessa tag HTML, que é a tag principal, o bloco principal, ele abre uma segunda tag, que é o head. Ele abre aqui e fecha aqui. Esse bloco head,
aqui dentro vai as configurações da minha página. Essa parte head, cabeça, não vai ser mostrada para o usuário. Aqui contém as tag meta, né? No caso, essa primeira meta aqui, que já vem na estrutura, char7 UTF-8, é um parâmetro para deixar a tua página na nossa língua em português, com os acentos corretos, tudo certinho. Essa segunda tag meta aqui, vai o port, content, widget device, isso aqui ele vai, praticamente ele deixa o viewport pronto para ser responsível, caso no caso a tua página ser vista numa tela de celular, por exemplo, ele já deixa previamente responsivo aqui, usando essa tag aqui, ó. Então, depois a terceira tag é o título da página, né? O que tu botar aqui vai aparecer lá em cima na página, quando tu abrir o navegador. Eu vou botar aqui um exemplo aqui de página teste. É o título que vai aparecer lá em cima. Fechando então aqui o bloco de configuração, que é o head, nós entramos no segundo bloco, que é o bloco body, o corpo. Aqui, de fato, tudo que for escrito aqui dentro é o que vai aparecer para o usuário. Tudo que for digitado aqui, todos os códigos que forem colocados aqui dentro do body é o que vai aparecer para o usuário. É aqui que praticamente nós vamos codificar. E aqui fecha o body e fecha o HTML. Mais uma coisa que eu queria mostrar aqui é a questão da indentação. Vamos lá. Esse código, essa estrutura que foi formada pelo Visual Studio Code, ele já vem indentado, ou seja, ele já vem com esses espaços aqui, ó. Por quê? Porque é uma forma de deixar mais legível o teu código, tanto para ti quanto para outras pessoas, outros programadores que vierem a ler o teu código. Se tu deixar assim, por exemplo, tudo assim, ó, um embaixo do outro, vou colocar assim. Assim, ele vai funcionar da mesma maneira. Não vai ter problema nenhum, não vai ter erro nenhum, vai funcionar direitinho. Porém, se o código é muito longo, ele vai ficar muito feio e muito complicado de entender de onde começa e onde termina uma tag. Então, por isso é necessário a gente aprender a questão da indentação, que é uma das boas práticas de programação, que em qualquer linguagem de programação que tu for usar, tu vai precisar aprender a indentar, a pegar essa prática da indentação. Então aqui eu vou deixar indentado como estava antes, vou dar um tab, né? Eu gosto de dar um tab no body também. Então isso aqui é prática, mas já é bom a gente entender isso aí. Tu poderia, por exemplo, colocar todo o teu programa numa única linha. Tu poderia pegar, por exemplo, essa linha aqui, um exemplo, e colocar aqui, ó. E assim ir colocando um do lado do outro numa linha só, que também ia funcionar do mesmo jeito, sem problema nenhum. Porém, ia ficar super complicado de tu entender o teu próprio código. Então ia ser um desastre, na verdade, para te terminar o teu site. Além de demorar demais, ia ser um Deus nos acuda, né? Então é bom deixar direitinho e a gente aprender a indentar certinho. Então, só para a gente fazer aqui uma primeira tag, para ver se está funcionando, eu vou colocar aqui, eu posso escrever qualquer coisa aqui dentro, que vai funcionar. Mas a primeira tag que eu vou mostrar vai ser H1. Heading 1, essa tag H1, ela é para títulos, né? É sempre usada para títulos. Ela deixa o título grande, né? Numa fonte grande. Por exemplo, vou botar aqui título. Agora aqui eu vou abrir no navegador, por exemplo. Lembra lá que a gente baixou aquela extensão do Live Server? É agora que a gente vai usar ele. Clicando com o botão direito. Aqui, ó, Open with Live Server. Abrir com Live Server. Aí ele já vai abrir o navegador diretamente por aqui. Aqui está dizendo, ó, que ele já está abrindo, ó, usando a porta 5500. Ele vai abrir para nós o navegador agora e vai mostrar para nós aquele título ali.
Aqui está. Aqui está o título, né? Aqui está dizendo aqui o nosso localhost e a porta que estamos usando e o nosso arquivo que criamos agora. Aqui está a página teste, que é o título lá que a gente botou no cabeçalho, né? No head. E aqui está o nosso título H1. Então, por exemplo, aqui, essa tag H1 vai até o H6 e todos eles é títulos e subtítulos. Aqui ó, H2, botar aqui H3, vou botar mais aqui H4, vai o H5 também e o H6. Tá todos aqui. Aí eu coloco aqui, por exemplo, o título também. Título, só pra gente ter uma ideia. Deixa eu botar aqui já pra ficar. Eu salvo, né, com Ctrl S. Salvei. Agora vamos lá no navegador e já vai aparecer, ó. Aqui no caso é o título H2. Né, o H1 apaguei. Tá o H2, H3, H4, H5, H6. Só para vocês terem uma ideia como é que fica. São H1, então é uma tag para títulos e subtítulos. Heading significa. Então essas aqui são as primeiras tags que a gente vai ver hoje, para o vídeo não se estender muito também. Né? E é mais para vocês entenderem a questão toda que foi falada na teoria da organização das pastas, das extensões que eu baixei, no qual estou usando, a estrutura do código HTML, a indentação e essa tagzinha aqui de H1 que é para títulos. Beleza? Então por hoje é só, até a próxima aula. Valeu!